vaza, 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 senão a gente manda bala. Eu não sou uma mulher, eu sou o Estado. E esse senhor nos atendeu praticamente nu. O que você quer ser? É o que eu quiser. A senhora deseja alguma coisa? Eu falei, eu quero. Você quer cumprir os meus mandatos para mim? Tô tão cansada. Seja bem-vindo para mais um Unicast, o podcast do Oficial de Justiça. E hoje nós temos duas convidadas super especiais, Valéria Mamedes e Marilúcia Ossipe, que são duas queridas oficiais de justiça, com uma carreira, assim, incrível e admirável. Gosto demais das duas. E que vão bater um papo aqui comigo a respeito do que é o trabalho de oficial de justiça, quais são essas conquistas todas que nós tivemos. A gente está fazendo essa série especial com as mulheres por causa do Dia Internacional da Mulher, né? Que não surgiu por causa de uma florzinha específica ou por causa da nossa maternidade. Ele surgiu por causa de lutas realmente para adquirir direitos que foram conquistados com muita batalha, com muita luta, e até hoje estamos aqui por eles, né? Val, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre essa sua nova maturidade, que eu quero entrar nessa, de não ligar mais para nada e fazer o meu trabalho plena. Olá, Lu. Oi, Mari. Oi. São pessoas muito queridas, muito especiais. Muito engraçado é que a proximidade que eu tenho com a Lu, ela aconteceu muito por conta desse dia que vai acontecer, dia 8. Há algum tempo atrás, mensagens que mandavam para o Dia da Mulher era: parabéns, você que é uma mulher forte, sábia, sabe lidar com as coisas, sempre elogiando a nossa adaptação às situações. E eu ficava muito desconfortável, porque eu não quero ser parabenizada por ser sábia, por ter que me adaptar a situações em que eu estou sempre servindo, sempre agradando. É o filho, é a casa, é o marido, é o corpo, é a beleza. Eu quero ser reconhecida por mim, pelo que sou, pelas minhas conquistas. Quero ser respeitada, quero a participação de todos, cada um dentro da sua função, em casa, no trabalho. Portanto, sabedoria é poder, ao nosso redor, envolver todos no papel de ser mulher. Nós não somos âncoras, nós somos seres todos perfeitos, todos que buscam o seu papel na vida. E a gente... Caiu por terra aquele mito de Mulher Maravilha, né? Complementando, eu ia até tocar nesse assunto, né? Porque eu acho que a mulher tem muito isso. Ela quer mostrar que ela é melhor do que o homem está no mesmo patamar. E tirar esse foco, né? A gente já tem essa sororidade, nós temos também esses grupos que a gente hoje não tem mais medo de pedir o auxílio. Né? Tanto até para cumprir os mandados, tirar alguma dúvida. Eu acho que isso... A gente não quer mais esse papel de eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser mãe, profissional, maravilhosa. Não. A gente também tem esse apoio para poder pedir auxílio. Não estou dando conta, eu preciso de auxílio. É que você começa a frase: a mulher tem uma coisa que a mulher não tem. Jogaram nela. Jogaram nela, verdade. Então, enfim, vamos lá para a maturidade. 57 anos. Assim, creio eu, né? Já estou fazendo uma contagem para ver se eu já posso estar me retirando, não sei, mas que está bem próximo, né? Abriu-se novas portas para mim, eu estou numa nova caminhada, né? Isso que eu acho super interessante. Enquanto mulher, a gente sabe, tem consciência, né? Nós fomos reprimidas durante muito tempo. Sim. Porque você tem que realmente agradar. Mas quando a gente chega nesse ponto da maturidade que você estava falando, você se abre ao que você quer. A busca. Agradar a si mesmo. Nossa. Né? Não, e a sua busca pode ser leve.
não tô satisfeita com isso, Aham. eu vou para um outro lado, eu me reinvento. Olha, eu vou te dizer que na minha experiência, muitas responsabilidades. Agora, meus filhos estão crescidos, estão independentes, cada um cuidando da sua vida. Aí, quando você se vê livre, disposta, alguma coisa acontece para te jogar em uma outra responsabilidade. Então, o fato de você estar podendo a disponibilidade de viver, né? Aí alguém diz assim, não, agora você vai ter que se ocupar com isso daqui. Uma responsabilidade, você vai ter que cuidar de alguma coisa diferente. Você não pode estar livre, né? Eu me lembro que ao fazer o concurso para oficial de justiça, como muitos dos colegas estão sempre na busca de um outro concurso, é, que era limitado. Eu já tinha Caí e Natália, que são os meus filhos. Então, era um tempo muito limitado. E aí eu dizia assim, aí eu via os colegas falando assim, fulano passou, Beltrano falou. Eram homens. Aí eu dizia assim, ah, nossa, que legal. A disponibilidade para quem não tem a tarefa da casa, dos filhos. É muito mais fácil você disponibilizar um tempo de estudo. Para a mulher é tudo muito mais difícil, né? Porque São multitarefas, você né? A quer mulher está sempre com estudar, multitarefas. você quer estudar, você quer se especializar, tudo bem, desde que você faça todas as outras tarefas. Aí, dentro desse tempo disponível, você pode. Você Eu preenche. permito. É verdade. A Mari, eu sei que veio da advocacia. Isso, a gente estava até comentando isso. É. Conhecia a Valéria, eu era advogada, fazia o circuito busca e apreensão e varas de família. Então, e até a gente comentou sobre isso. Eu jamais imaginava, por mais que eu acompanhar que ela, né, a gente trabalhou juntas, às vezes em busca e apreensão de carro, eu na parte da advocacia e ela no oficialato, mas a gente não tem a menor noção do que é ser oficial de justiça, né? Eu só vinha assim, ver e saber os ossos do ofício realmente quando eu fui para a rua. Né, com os próprios juízes, a gente estava comentando isso. Assim, o próprio servidor interno, o analista, ele não tem a menor noção, né, do que é você trabalhar na rua, lidar com o público. Hoje acho que tem muito mais essa questão do acolhimento, desse olhar que a Valéria falou tão bonito aqui, até pela sua postura, até pelo seu modo de olhar, pelo jeito de falar, você já vai dando acolhimento, mantendo. Às vezes a pessoa está mais estressada ou nervosa, você já vai nesse acolhimento explicando, porque as pessoas levam um susto ao receber o oficial de justiça batendo na sua porta. Sim. Isso tudo é um aprendizado que a gente vai aprendendo no caminho, na jornada, né, Valéria? O feeling da atividade, eu acho que essa percepção ela tem que ser demonstrada não só pelos colegas que estão na corporação, assim, no TJ, o analista, o funcionário que está interno, mas eu acredito assim que a gente, aproveitando essa deixa, nós somos setorizados em várias áreas diversas. Então, esse feeling da atividade, ele tem que ser não só do externo, mas do interno também, porque a diversidade dos setores que nós cumprimos, nós temos também que compreender a situação do outro colega. Eu vejo muitas situações em que fica assim, tem que ter, você tem que se colocar na situação daquele colega, entendeu? Às vezes, assim, o meu setor é uma área comercial, então eu faço pouca Maria da Penha, né? Uhum. Que é uma situação muito séria, muito desgastante. E isso é o dia a dia de muitos colegas nossos. Eu já é uma zona rural Pois e muita então, Maria da Penha, então entendeu? E assim, quando eu fico no que a gente chama E é do impactante. plantãozão, é impactante. quando eu fico no setor que é naquele plantãozão, que a gente tem a possibilidade, eu já chego, assim, o meu corpo já está assim, naquele alerta, não está num estado confortável, porque eu sei que eu vou ter que fazer, né, a possibilidade de cumprir isso. Então, dentro da nossa própria categoria, a gente tem que ter a percepção de ver o lugar do outro, a atuação do outro. O observador eficaz, né? Porque Cuidadoso. às vezes algumas assim
Algumas Eu admiro conversas. demais, assim, os colegas que me auxiliaram no No início, início, né? Maravilhoso. né? Passaram Eu digo assim, a aonde maturidade, a tem? experiência pra gente. Né? Eu me coloquei em situações de risco inimagináveis, que hoje eu não faria hipótese alguma de ir para núcleo rural sozinha, despencar, Condução de coercitiva, a gente colocava o réu dentro do carro da colocava gente, réu, sozinhas, exatamente. não olhava a ficha criminal dos réus e os levava, nos conduzia às audiências, né? Então a gente vai aprendendo aos pouquinhos É, Eu, a ter mais assim, segurança. eu faço muita trilha, né? Então eu vou para lugares ermos, né? E aí tem lá um morador naquela casinha e eu digo assim: tem um morador, tem um oficial de justiça. Então, a nossa atividade abrange uma área muito grande e nós estamos sós, né? E assim, enquanto categoria, eu acho que a gente tem amadurecido nesse sentido. sim, E as mulheres, eu vejo que nós, oficiais, mulheres, a gente tem um alcance maior entre nós, né? assim é o que a gente chama da sororidade. Sororidade, É, né? E nós, termos todas uma válvula de escape, porque pode não parecer, mas o nosso trabalho ele gera um estresse, uma ansiedade. Dia do Enorme. plantão, você não sabe quanto você vai pois é pegar, até que hora que vai é durar. Se exatamente. se o réu vai te agredir, né? Na Maria da Penha mesmo, os afastamentos do lar, às vezes eles ficam nervosos. A gente vai aprendendo tudo. Primeiro você tira a vítima, depois você tira as crianças da casa, depois você coloca elas num local de segurança. Depois que você toma todas essas precauções, aí que você vai conversar com o réu. E depois, aonde você, oficial de justiça, vai desestressar, vai tirar essa carga emocional tão pesada que ficou com você. Então, Onde? onde? Tem um lazer, um yoga, uma Mas malhação, uma você- pintura. Aí você chega em casa linda, né? E plena, e assim. E tem a aí- jornada quádrupla, tripla E da ninguém mulher. sabe o que se passou com você. Reintegração de posse, tá tudo em cima do caminhão, você ficou a E tarde Eu inteira. tive uma liminar, nada oportunidade descer. recente de meu marido cumprir uma e foi por acaso, né? Que era num ambiente comercial. Eu recebi um mandado de plantão, era para fazer um afastamento. Eu falei, afastamento dentro do ambiente de trabalho da pessoa não vai estar lá, né? Aí eu falei, olha, você vem comigo, depois eu vou para outro lugar. E a mulher estava cativa no escritório de trabalho do homem. Então, assim, teve toda uma dinâmica de chamar a polícia, chamar a expertise SAMU, etc. E foi interessante o meu marido ter presenciado tudo aquilo. E o homem até brincou com ele, falou, nossa, ela é brava, né? Ele falou, não, é mais ou menos, é melhor o senhor obedecer. Né? Então, assim, eles não têm noção Não. de toda a estrutura, né? E o emocional, ao ver aquela mulher completamente sem reação. E toda a logística que a gente Né? tem que ter para reintegração de posse. Você vai antes para saber quantas casas vão ser retiradas, quantos moradores, qual a logística policial, quantos caminhões, o frete, quantas caixas de papelão. Você imaginava, enquanto parte- advogado, que existia esse tipo de trabalho do oficial de justiça? Coordenado, né? Você falou a palavra certa, é muita organização, porque todo mundo sonha de ser oficial de justiça, não é, eu pego lá minha tarefa, não vou fazer Eu nada, faço vai a ser minha tranquilo, hora. eu faço a minha hora. Pelo contrário, se você não for uma pessoa extremamente organizada, né, tiver uma logística muito boa, ter esse olhar, avisar antes, olhar a logística, oficial ou batalhão de polícia, até o efetivo policial. Às vezes são dezenas de casas, é uma área muito grande, não é só um camburão ou 2 camburões, às vezes é um efetivo grande, um aparato policial grande. E você tá lá Às vezes tem que cortar luz, coordenando cortar água, essa situação. né? Tem que avisar a CAESB, né? A energia. Então, você é o coordenador ali, né? Você é o judiciário atuando. Você, como Não você falou, não você é o é- representante do Estado ali. Às vezes tem que endurecer, às vezes tem que acolher. Exatamente. E é muito complicado. Você tem essas nuances, né, no trabalho do oficial de justiça. E você colocou essa questão, por exemplo, nós trabalhamos bastante com a polícia, né? Eu, graças a Deus, nunca tive problema com a polícia de Brasília. Não, eu só Eles tenho são elogios. muito bem E tudo que eu treinados. aprendi
Não Foi sei com a vocês polícia, aí né? no nacional, mas a Polícia de Tá de Brasília, parabéns. estou até fazendo um elogio público, Com certeza. muito Me junto a você. respeitosos, né? Me junto a você, Lu. Muito A gente externa, né, respeitosos. esse elogio mesmo. Então, assim, e é um trabalho que te impõe responsabilidade, né? Te impõe uma responsabilidade porque há uma força policial ali sendo coordenada por E você. muitas junto mulheres com alguém. também policiais, né? Muitas, Agora já tem muitas vindo, mulheres. antes a gente pegava muito policial, É. agora são já duplas femininas vindo com a gente para fazer o afastamento do lar, então... Isso é muito conduzindo bom, muito porque a bem. gente lembra aquela questão de a mulher não tem... O que você quer ser? Que eu É o que eu quiser. O que eu quiser. A mulher não tem limitação. Agora, ela precisa ser respeitada nos seus horários e nos seus limites pessoais. Porque ela não é a Mulher Maravilha, né? Vocês se sentem muito cobradas para darem conta de tudo? Sim, eu acho que tem essa cobrança. Até da gente mesmo. Às vezes a pior cobrança até é nossa também. Aí já vem lá de trás, terapia. Eu tô vivendo a nova fase. Quem que não? A mãe, né? A mãe, não sei se vocês sentem isso. Eu acho que a gente, às vezes, mãe de menino e mãe de menina, às vezes a própria mulher, a gente cobra mais da menina do que do menino. Sim. Uma pessoa fica viúva. O viúvo, todo mundo, ai, coitadinho, o que o viúvo vai comer hoje? Como é que ele vai se virar? Até uma namoradinha já arrumam pro viúvo. E a viúva? Quem que vai lá dar uma assistência para ninguém? Se preocupa o que ela vai comer, como é que ela tá essa noite. Então, essa amizade... Por Que isso que a gente reflexão, essa Mari. amizade, esse grupo de amigos. Por que hoje fala tanto um grupo de amigas? É tão importante você ter amigas. E como no trabalho, né? Esse auxílio, essa ajuda é muito importante. Mas eu digo que, conversando com a Lu, né? Essa coisa da amizade da mulher, de um círculo, né? De pessoas que estão ali, mulheres femininas, que conhecem a sua história, que sabem, que olham para você e já captam, né? E que se permitem, que se dão esse trabalho, esse conforto, esse acalento que você tem. É muito bom. Eu acho que... Gente, eu lembrei de uma coisa super diferente, assim, engraçada. Todos esses anos de oficialato, não tem inveja. É um meio no oficialato, entre as oficiais de justiça, não é um meio invejoso ou que alguém vai fazer alguma coisa para te prejudicar. Porque na advocacia tem. Às vezes você está disputando uma vaga, tinha muito advogado júnior, sênior, nanana. Eu já tive casos da gente trabalhar e uma outra pessoa que entrou apagar os nossos arquivos, deletar, defesa, né? Não, a gente é uma classe a gente tinha solidária a gente tinha que nesse fazer backup. sentido. Então, apesar de solitários nós porque não somos uma temos classe solidária. né? Quando você precisa de uma equipe para fazer alguma coisa mais grave, que seja uma reintegração de posse, uma busca e apreensão. E não tem essa competição. Você não é uma deve cabeça fazer de auxílio, né? A gente tenta sempre estar se auxiliando. Assim, não estou competindo com o Luciano, eu não estou competindo com a Valéria, eu não tenho que chegar no... Eu sou advogada júnior, eu quero chegar no sênior, e aí eu vou usar os fins pelos meios, vou fazer alguma coisa errada. Não existe isso. O meu destaque é servir. O meu destaque é servidor, sou servidor, né? A nossa característica de atividade, a distribuição é aleatória. Bem humanitário, né? Eu acho que o pessoal é assim, muito, muito humano. Humanitário, se ajuda, se auxilia. Tá com uma dúvida, joga ali no grupo. Isso é desconhecido nunca dos peguei outros servidores. Nunca peguei uma boca de caixa de uma empresa, falaram para eu ir lá sacar todo o dinheiro, como é que é? Isso é desconhecido dos outros servidores, né? Interessante esse ponto que você está citando, Mari, porque a maioria não desconhece esse lado do oficial de justiça, nossas dúvidas, nosso diário, nossas conquistas e aquele trabalho te impõe uma postura e uma realidade e você às vezes precisa daquele apoio do outro colega. Sim. Né? Eu lembro uma gracinha também, quando eu entrei no fórum, a gente vai com o nosso próprio carro. Então, nunca vamos esquecer, um colega muito legal, eu acho que foi Antônio Manuel. Ele falou assim, olha, a preocupação dele com as mulheres, que a mulher não é... Hoje em dia mudou muito, mas a mulher não é muito ligada em carro. Ele falou assim, olha, com o seu carro que você trabalha, então deixa sempre tudo, pneu calibrado, tá? As revisões muito bem feitas. Achei uma graça, o seu carro sempre em dia, porque você vai trabalhar muito com ele. É verdade. E, Val, por exemplo, você falou para mim que você já está numa outra
numa outra vibe, já tá vendo novos caminhos. Isso eu acho super interessante. Enquanto nós, oficiais de justiça, a gente tem vários colegas que... Mari faz yoga, eu sei que é toda, né? Então, assim, você já tá buscando um novo caminhar? Tá pensando já no seu novo destino? Na verdade, sim. Eu estava no meu 6º Enem, né? Porque o direito veio para mim por uma eventualidade. No momento em que eu fiz o vestibular, eram poucas as faculdades, né? E era concorrido, mesmo a privada era muito concorrido. E eu lembro que eu queria entender. O meu questionamento sempre foi para entender como funciona, por que as coisas são assim. E aí a minha escolha foi economia. Após algumas reprovações em economia, um professor chegou para mim e disse assim: Você não é economista. Dentro dessa faculdade, o que você quer fazer? A escolha foi para o direito. Primeiro momento que eu entrei em sala de aula, eu peguei aula, era Ana Maria Arantes, desembargadora dando aula. À época, eu acho que ela era defensora ou promotora, não me lembro. Ana Maria é E uma eu grande mulher, foi minha professora também. aquilo Ela é um ali é espetáculo. um espetáculo. Mãe de 4 meninas, meninas. E ela, uma vez eu fui num show, ela estava sentada numa cadeira olhando, era de madrugada, num show de... Era um axé, era um grupo, uma coisa assim, e ela estava lá. Ela era juíza, estava lá olhando a filha de madrugada. Aquela mulher não existe, entendeu? Mas aí, quando eu olhei para aquela pessoa dando aula, eu falei: Meu Deus, eu me achei. Era filosofia do direito. Falei: Meu Deus, eu me achei. Era a introdução, alguma coisa, mas era bem filosófico. Eu disse assim: É isso. Bom, aí agora, né, depois do 6º Enem, eu passei para Sociologia na UNB. Que E eu delícia. falei: É isso. Eu me encontrei. É aí que eu vou E buscar olha as que minhas admiração por respostas. essa maravilhosa, né? É Tá, assim, passou na né? UNB, cursando, junto É, com o trabalho. mas assim, então eu estou bem realizada no curso, né? A qualidade dos acadêmicos, dos professores é uma coisa assim. Mas ser oficial de justiça e voltando para esse foco, eu vou dizer assim, era um meio do caminho e nesse meio do caminho se fixou como a minha formação profissional, né? E eu tenho tanto a agradecer por tudo, pela possibilidade que o oficialato me deu até de vivência, de aprendizado. De outras É, realidades, né? Zonas muito paupérrimas de Brasília sim, que você foge completamente da sua é, realidade. Então a gente amadurece muito também. você vivenciar Da você poder, diversidade toda que a gente vive. entendeu? E para mim foi um crescimento muito bom. A oportunidade de estar com os meus filhos em muitos momentos em que a profissão. Aí voltamos. Era fácil? Não. Porque, eu posso levar um filho no colégio, eu posso levar o filho ao médico? Posso. Mas depois, essa compensação, Não existe. Não não, você existe. tem que dar conta do que você deixou de fazer. Porque o Exatamente. seu horário é livre. Só que o que eu deixei de fazer, eu tenho que fazer depois. Uhum. Então, é assim, é uma sobrecarga, e às vezes você não percebe essa sobrecarga. Você vai acumulando e está tudo muito fácil, está tudo fluindo, mas o seu corpo está te dando a resposta. Aí você tem a sobrecarga, o cansaço, a casa Pânico, e, a, estresse, ansiedade, e o né? estresse do trabalho. Toda a percepção emocional que a gente, o desgaste emocional que a gente tem nas situações, e a gente não tem. É isso que eu falo. Você sai E lá na de um hora a gente não demonstra, a gente afastamento, segura tudo, a gente mas, tem a postura, mas claro que depois mas, seu organismo cobra, né? e a gente nem sabe que essa sobrecarga, porque aconteceu a bomba lá fora, você passou por uma situação difícil e às vezes numa simples intimação, uma discussão, um distrato, uma situação grave que te ofende, e você chega em casa e você faz o quê? E você tem que continuar,
Você entendeu? sequer para significar ou ressignificar essa coisa. Até na violência mesmo. Não sei se a Valéria já passou. Eu já tive celular que foi furtada no Paranoá. Você foi furtada, você teve alguns casos de violência, Sim. né, Mari? Já me levaram, um foi roubo mesmo, a mão armada, né? Ele levou um celular. E o outro a gente não tinha fechado muito bem o vidro do carro, foi furto mesmo. Mas no outro caso, tive um celular e tive também. Eu estava acabando de voltar da licença maternidade. Nossa. Fiquei os 6 meses de licença, então eu voltei, assim, o mundo é cor-de-rosa, o mundo são bebês. Entrei no carro e não tranquei a porta. E fui anotar o que a jurisdicionada tinha me falado, né? Tinha mudado de endereço. E só escutei as portas de trás do carro batendo. E quando eu olhei, tinha 2 rapazes com a arma. Eu só saí correndo. Eles falaram, vaza, 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 senão a gente manda bala. Eu saí correndo, sem lenço, sem documento, sem bolsa, sem celular. E quando eu cheguei lá no fim da rua, eu vi que eles estavam com muita dificuldade de ligar o carro. Eles estavam muito drogados, né? Acho que crack, alguma coisa assim. E a intimanda, a jurisdicionada, tinha ligado para a polícia. Ela percebeu depois, a gente se falou. Ela falou, olha, eu vi eles agachados atrás do carro, mas eu fiquei com medo de te falar e levar um tiro. E a polícia chegou rápido, eu sei que conseguimos recuperar o carro, só levaram o celular. Então, dei muita sorte, tem os BOs, né? E como você seguiu trabalhando? E no dia seguinte eu estava trabalhando, não Pois tirei um então. atestado, É uma não tirei falta, é uma falta de licença, acolhimento institucional. Não passei no Às vezes, psicólogo. Mas isso é um pouco do que nós, oficiais de justiça, impomos a nós mesmos. Nos cobramos Nós nos cobramos esse profissionalismo. Essa eficiência, esse profissionalismo. Essa impecabilidade, né? Você quer ser impecável. O certo seria você passar por pelo menos uma entrevista do psicossocial, né? E nesse sentido, o tribunal até acolheria, sem problema nenhum. Mas na nossa cabeça, nós vamos desfalcar o setor, nós vamos prejudicar o colega. Meus mandados vão passar para o colega, ele vai ficar mais sobrecarregado, já tem a sobrecarga. E exatamente. Aí igual máquina, né? A gente se cobra para atuar e depois, uma hora, o pedágio chega. Uma hora, a cobrança chega. Né? E por isso que, hoje em dia, um dos pontos que o sindicato quer trabalhar bastante é justamente nesse trabalho saudável que a gente tem que ter. Você tem que continuar com a cabeça boa, com o seu corpo bem, né? Para você poder realmente servir de acordo, né? Mas não extrapolar todos os sentidos, né? Então, assim, mas é muito difícil, porque a cultura fala justamente isso que você falou. A cultura, os nossos colegas que desconhecem o trabalho do oficial de justiça, eles acham que nosso horário é livre. Sim. Nosso horário não é livre, nosso horário é empenhado em fazer o trabalho que é devido. E que hoje todo mundo sabe a sobrecarga que nós estamos vivenciando. A população aumentou em Brasília, né? Muito. Para algumas áreas menos, para algumas muito, porque veio Minha Casa Minha Vida, vieram todos esses condomínios de moradias mais acessíveis. Vocês agora estão servindo a 2 fóruns, correto? A gente está servindo o pessoal o fórum que do era Paranoá só e do o fórum Paranoá, do abriu o fórum do Itapuã e é uma mesma equipe que está enorme. Uma criaram o Paranoá Parque, depois já veio o Itapuã Parque, agora estão criando novos condomínios. Uma densidade demográfica enorme. E sem mais oficiais, né? A gente quer concurso aí que contratem mais oficiais. Não, e é necessário para que o atendimento realmente seja adequado. Porque não tem como o oficial de justiça prestar o serviço que ele presta. E ele presta muito bem, muito bem. Eu acho que o oficialato nacional é muito bom. O de Brasília, que eu conheço de perto, eu conheço também algumas realidades dos colegas que têm contato conosco, né, que são oficiais muito comprometidos. É uma profissão, né? A gente vê muita competência. É uma profissão que você se compromete, né? Então, assim, é necessário. É necessário. E o TJ também com os cursos, né? Curso de avaliação, sempre mobilizações, sempre a nosso crescimento, a nossa capacitação é muito boa. Eu acho que é importante. É sempre profícua. Se você pudesse mudar alguma coisa, Mari, agora a gente vai elocubrar. Se você pudesse mudar alguma coisa no trabalho do oficial de justiça, né? Da mulher oficial de justiça, o que você mudaria? Eu já até sei que ela vai colocar um segurança. É um pleito antigo trabalhar em dupla.
né? Acho que é um pleito que nós já tentamos, já buscamos várias vezes, porque acaba que a gente faz atos como a polícia, quase como se fôssemos um policial civil, um policial militar, mas a gente vai sozinhas, no nosso carro, no nosso veículo particular e totalmente desacompanhadas. E volta naquele setor várias vezes, volta né? várias vezes. E fica também, quando eles falam manjada, né? O termo. Você chega numa rua, já sabe, ali é oficial de justiça. Fica visada também, porque eles sabem que você vai ter um celular. Hoje, ainda mais hoje com a intimação online, permitida pelo CNJ, essa intimação por WhatsApp, ou online, ou por telefone. Eles sabem que você vai ter um celular. Ali vira mais um alvo, né? De furto, de roubo. E é diferente a abordagem, o tratamento que você tem em alguns locais indo acompanhado. Não tem piadinha, não tem gracinha, não tem desacato, não tem... Você indo em dupla, a gente nota que é diferente. Então, Você já passou por algum tipo de situação de assédio? assédio não, eu já passei por violência mesmo. Constrangimento, né? Não deixa de ser assédio. Eu fui uma vez no Lago Sul, era para apreensão de uma caminhonete, e esse senhor nos atendeu praticamente nu. Para minha sorte, eu estava com os policiais. Quando eu me identifiquei, pedi para que ele trouxesse o veículo até nós. Falei que era uma busca e apreensão. E ele falava, não, entra aqui com um cigarro na mão. E só uma cueca toda rasgada, assim, praticamente pelado. E o policial ao meu lado, quando eu dei o primeiro passo, ele que me segurou e falou, você vai entrar? Ele virou para o cidadão e falou, senhor, vista-se corretamente, apresente-se de modo adequado na frente de uma servidora e de um policial militar. E é o senhor que vai trazer o carro aqui na porta. Então, muito desse aprendizado eu aprendi com a polícia. Por isso que eu admiro muito, né? Foi bom a gente ter feito externado aquela homenagem aqui. Muita coisa que eu aprendi foi através dos policiais, que eles sempre se resguardam, sempre resguardam. Se eu quiser ver um homem pelado, eu não vou na sua casa. Eu vou em outro lugar. Eu tô ali a trabalho. Né? É necessário a postura de respeito por parte do cidadão. E na Ceilândia, eu tinha um Uno na época, bem... como é que fala quando o carro não tem nada? Pé de peladinho. Boi. Uno, pé de boi, peladinho, nem ar tinha. E era uma remoção de uma TV não sei quantas polegadas, eles ainda estavam pagando a TV, mas a gente está ali para cumprir, era uma ordem de remoção, a parte altura junto, o carregador. Quando nós retiramos a televisão, que o oficial acompanha, né? E dá o andamento ao cumprimento do mandado. As partes foram embora toda contente, eles pegaram várias pedras, o dono da casa pediu para as crianças, os filhos pegarem várias pedras, meu carro ficou com a porta todinha amassada. Saí dali já direto para fazer um boletim de ocorrência. Tumultuado. A vida da Maria... Não, já peguei. Eu não tenho tantas assim para contar, não. Mas, claro que o meu setor é assim. Eu trabalhei no início, né? Trabalhei no Gama, naquela região toda que compreendia Valparaíso, Pedregal, Céu Azul, Santa Maria. Era uma área bem grande. Mas a quantidade de mandados que a gente recebia não era esse volume esse que absurdo. hoje. E quando a escolha, né, da setorização foi em conjunto, trabalhávamos em 4. Era eu, o Eduardo, a Sil e a Andréia Carlone. Gente, nós passávamos os dias todos cumprindo, sabe? Era muito assim, íamos e dávamos conta, estávamos juntos, almoçávamos solidários, juntos, saíamos assim de madrugada e ficávamos até o final do dia. Era uma viabilidade. Hoje é impossível, né? Então era gostoso. Aí, o que eu faria para modificar, né? A pergunta que você fez para... eu acho que muita coisa está no pleito. Algumas carreiras dentro do judiciário, eles receberam um reconhecimento muito grande pela proximidade de serviços prestados aos magistrados. O reconhecimento é sempre uma batalha pela importância que a atividade faz e os benefícios em que ela envolve. Eu vejo muito isso. E a nossa distância é grande, né? O nosso reconhecimento pela nossa atividade, nós somos o fim, nós somos a presteza, é o cumprimento. Sem nós, não existe. Todo o andamento processual, ele perde, ele não tem a finalidade. Somos nós que estamos ali.
Então, a importância da atividade do oficial de justiça é uma coisa... E teriam que rever aquela palavrinha que eles têm medo, a limitação dos mandados. Eu entendo por que não pode limitar, porque a justiça não pode parar. Mas é uma das únicas categorias que o seu coleguinha adoece, você recebe toda a carga de trabalho. Seu coleguinha aposenta, você recebe toda a carga de trabalho. Aí está implícito mesmo que você tem que dar conta. E isso é bem estressante, é sobre-humano. Então, essa revisão seria... Mas, assim, exatamente, a qualidade do trabalho se perde pela ausência do tempo, né? E aí vem o estresse, você pega aquele bolo, você já olha, você já está ali trabalhando nos mandados, aquela coisa vai, você já sabe, você já tem todo o roteiro mental do que vai ser o dia seguinte, e o depois, e aí vem a outra carga de mandados, você já sabe que você tem que sequenciar, que você tem que... porque senão você não vai dar conta. E a quantidade de mandados? E a certificação, as pessoas pensam que é só entregar um papel. A certificação, os laudos, você ir antes, você avisar uma família, você ver essa logística na delegacia, né, com a polícia, na polícia militar, você fazer pedir os ofícios para todo mundo, zoonose, porque tem pitbull e você não tem como, né? Você tem que levar aqueles cachorros para algum local. Então, são vários órgãos que você tem ali. Quem faz essa logística e visualiza tudo isso e viabiliza é o oficial de justiça. E que coordena tudo isso sozinho. E coordena toda essa operação logística na hora do cumprimento do mandado. Então, não é só ir ali entregar um papelzinho, né? Entregar um documento. Vai muito além. Então, na questão da dificuldade do oficialato enquanto mulher, teve um acontecimento recente que me deixou muito surpresa e a coisa do sensível, da percepção, dos sentimentos. Eu fui cumprir um mandado no Banco do Brasil, naquela sede central, no setor bancário sul, e o banco ainda não tinha aberto. A recepção tinha uma funcionária, eu não sei se era menor aprendiz, enfim, ela deu todo o andamento. A agência, são várias agências dentro daquela mesma agência enorme, né? Aquela agência térrea. E aí, até localizar com quem eu queria falar, o funcionário era para um funcionário, não era para a instituição bancária. E aí, busca daqui, busca, ele trabalha com a agência, não sei, e aí vai. E aí, me chamaram para eu ir para um primeiro andarzinho, assim, como se fosse um SL. A agência estava fechada. Aí eu subi a escada, a menina me apontou, sobe a escada e fica esperando ali que vai ter uma funcionária para te atender. Tinha uma entrada aqui e uma entrada aqui que ia para lugares opostos, blocos opostos dentro daquele salão. Tinha um segurança de uma empresa terceirizada, uns 2 metros de altura. Eu cheguei e fiquei no meio do saguão esperando o tal funcionário. Esse segurança, ele veio com um olhar intimidatório e falou assim, a senhora desce agora. E eu estava identificada. Eu falei assim, por qual razão? Porque aqui não é lugar para a senhora ficar, a senhora tem que esperar lá embaixo. E eu falei, quem é que está me dando esta ordem? O senhor ainda não entendeu o que eu estou fazendo aqui? A linguagem, a energia, é como se fosse um assédio de um segurança. Entendeu? Dali, a situação é o que você percebe, você, mulher... Vulnerável. A vulnerabilidade eu estava lá para fazer uma intimação. Simples. Era uma coisa, mas aquela, sabe? Aí vem toda uma questão em torno do que você é mulher. E eu estava dentro de uma instituição identificada, uma instituição bancária, um lugar público cheio de... E eu fui abordada daquele jeito, na diferença dos papéis. Então, isso a todo instante, você está na rua. Eu vi você falando que o seu vestuário para trabalhar é para não chamar a atenção. Fiz uns uniformes. Hoje eu já tenho, né? Já estou numa idade mais avançada, mas quando mais jovem, eu sempre busquei vestir roupas folgadas. Com moderação, né? Não, era para não chamar a atenção. Para chamar a atenção. Não era nem moderação, era para não chamar, era a ser a invisibilidade. Eu não queria ser mulher ali naquele momento.
Eu era oficial de justiça trabalhando para não chamar atenção, para não ter o assédio, né? Para não ter a brincadeirinha, entendeu? E o setor que eu trabalho, que é o setor comercial, teve um outro dia que eu fui num órgão do DF e aí eu fui recebida por um diretor. Gente, os cabelos brancos, né? E era um diretor novo. Mas não era um assédio, tipo assim, aí eu... Não, era uma gentileza, aquela coisa... Aquela gracinha que ele não teria com um oficial homem. Exatamente. É um agrado. Aí, sabe, aí você começa a olhar e dizer assim, a pessoa ficou com raiva de mim, porque a forma como eu olhava cada pergunta que ele fazia e eu dava uma resposta, aí teve uma hora que ele falou assim, a senhora deseja alguma coisa? Eu falei, eu quero. Você quer cumprir os meus mandatos para mim? Tô tão cansada, entendeu? Aí ele ficou com raiva, ele me deu um olhar com raiva. Entendeu? Então, essa situação da mulher no trabalho. E aí Ela ainda acontece, agora, infelizmente. uma coisa maravilhosa. O que são as nossas instituições, assim, do Josi? Gente, que maravilha poder contar com vocês. Eu vou dizer que é um conforto. Que é assim, não é a palavra, o conforto que eu digo de afeto, de você se sentir que você pode recorrer. Mas é que realmente... Acolhido mesmo, verdadeiramente. É segurança. Mas é que a gente quer justamente que haja essa cultura de união, né? A sororidade, ela tem que estar unida a todos nós. Nós temos que ter esse olhar para com o outro. Vocês, mulheres atuando nas entidades representativas, gente, é bom demais. Houve um tempo em que eu tive necessidade de acolher, né, do acolhimento de vocês, e nossa, me botaram Eu vejo também a própria corregedoria mudou o olhar para o oficial de justiça, porque eles não entendiam o que é trabalhar na rua, em zona rural, debaixo de sol quente, chuva, sem banheiro, não é uma salinha ali com ar-condicionado. Não, a quantidade de mulheres que nós temos agora nessas entidades, porque, né, era bem forte o foco, né? Nós atualmente no TJ temos uma secretária na corregedoria, né, a doutora Érica Maroja, que tem sido uma grande parceira no sentido de ouvir as nossas demandas. Né? Ouvir as nossas demandas. Então, assim, eu acho que enquanto categoria, enquanto oficiais de justiça, a gente tem a nossa postura sempre forte, firme, mas a gente precisa ser acolhido e ser solidário uns com os outros. E sabendo respeitar as diferenças. As diferenças. A mulher não pode fazer o além. Não. Ela tem que fazer o trabalho dela, no limite dela, né? E ser valorizada por isso. Né? Eu acho que o que a gente tem que fazer, uma coisa linda que você falou, eu não sou uma mulher, eu sou uma oficial de justiça, eu sou o Estado. É essa consciência que os nossas colegas têm que ter, a autoridade. No cumprimento do mandado, você está ali imbuído de uma coisa que você tem que ter consciência. Você não pode, porque assim... a gente investe, né? Você coloca o crachá e você parece que se transforma. Eu, pelo menos, sou assim. O meu tom de voz muda, o meu olhar muda, o meu gesticular muda, minha linguagem corporal muda. Eu me torno uma autoridade assim. Você está investida. Eu sou essa autoridade. E eu tenho consciência. Mas essa consciência demorou para chegar. Hoje a percepção é bem grande, entendeu? Do que eu estou ali fazendo. Como e de quanta serenidade que a gente tem que ter. Porque já você entender também que é um susto a pessoa receber, o oficial de justiça receber essa autoridade à sua porta. Então, eu vejo que a nossa categoria é muito delicada, é muito... muita polidez, muito serena. Às vezes a pessoa está se alterando, você já aprende, você já vai explicando que ela não precisa ficar com aquele temor, vai buscar a defensoria pública, tem solução. E para isso também que o oficial de justiça tem que ser qualificado e capacitado. Exatamente. Né? Mas tem muita gente que fala assim, o oficial de justiça não precisaria ser nível superior. Sim, ele precisa. Por quê? Porque ele vai estar respeitando os direitos, ele vai estar ingressando numa casa, certo? Então, ele tem que saber com quais direitos ele está lidando.
né? Com direitos de propriedade, de personalidade, tudo aquilo que está envolvido no nosso trabalho. De defesa, tudo inerente. Eu acho que o indivíduo, depois que ele sai de uma graduação, ele é outra pessoa. Ele está muito mais maduro para lidar com situações. Se você disser assim, é a mesma... Não, não é a mesma coisa. Tem uma maturidade ali de quem se preparou, né? E o conhecimento, né? A gente, né? A carreira é para um bacharel em direito, né? Então, para executar realmente aqueles atos. Para ter consciência do que está sendo feito ali. Você pode não ter a percepção completa do ato, mas você tem a noção. E no ato do cumprimento mesmo, às vezes, acho que a gente passa por 1000 facetas. Você é psicólogo, né? Tem mãe que chora quando está ouvindo que o réu foi preso, ou então quando está saindo mandado de absolvição, então você vai escutar a história inteira. Não tem como você simplesmente virar as costas para aquele cidadão que está ali chorando, te recebendo na porta da casa dele. Tem que ser humanizado. Tem que ser humanizado. Você falou tudo. Então, são 1000 facetas. Às vezes a gente é um ombro, às vezes a pessoa só quer desabafar. Então, não é só ser oficial de justiça, são várias facetas ali naquela ser hora. Oficial de justiça, não é só ser oficial de justiça, é ser oficial de justiça. Meninas, o nosso bate-papo vai acabando agora. E eu, assim, tô super agradecida. Foi super gostoso conversar com vocês, com 2 profissionais maravilhosas, 2 mulheres incríveis. Obrigada, né? E, assim, você aqui do canal, comente o nosso bate-papo, se inscreva no canal, envie para os seus amigos, envie também para aqueles jurisdicionados que precisam de esclarecimentos do papel e de como tratar o oficial de justiça e mande para nós as suas dúvidas. Comente aqui quais foram as suas dúvidas. Um abraço, até o próximo podcast.